Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o iOS 18.1 Beta 1, que vem com Apple Intelligence, que é a inteligência artificial da Apple, que vem dentro dos aplicativos do iPhone, trouxe bastante alterações e o importante, tem algumas alterações que a gente vai conseguir utilizar também em português. E eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. Mas, antes de tudo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, curtirem, sejam membros. É muito importante para nós. Então, pelo menos aí deixa a sua inscrição. Se você não gostar do conteúdo, depois você tira. É uma forma de a gente poder crescer e poder continuar trabalhando junto com vocês. Então, como tem muita coisa para colocar, já vou direto para o assunto. Como é que foi a instalação? Então, como vocês sabem, esse daqui é um beta. Você vai ter que estar inscrito no programa de betas do iPhone para poder utilizar. É a versão 18.1 beta. Ficou uma confusão da Apple, porque a gente tem o 18 beta rodando, agora a gente vai ter o 18.1 beta. É muita coisa. E qual que é a vantagem e por que eles lançaram essas duas betas? Porque eles estão revolucionando o sistema operacional e a parte da Apple Intelligence, que é a parte de inteligência artificial, começou a vir a partir da ponto 1. Então eles estão testando desde agora até a versão final em outubro as aplicações. E para quem é isso, tá? Ele só vai funcionar a partir dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Você vai ter que rodar com o sistema operacional em inglês americano, que é o famoso US English, que está aqui. Também, se você estiver utilizando ele na região da China ou na União Europeia, não vai funcionar. Então, não importa aí se você vai ter iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, não vai rodar. Para nós, então, ele vai rodar, mas para isso a gente vai ter que fazer algumas alterações, que eu vou mostrar para você. Então, você vai instalar o beta. Posteriormente, o que você vai fazer? Você vai tirar... O que você vai fazer depois disso? Você vai entrar lá em língua e região, vai mudar para inglês a língua do iPhone, ele vai reinicializar, e aí depois que você vai fazer, vai trocar a região, vai passar para Brasil. A partir daí, você vai poder fazer a sua inscrição no Apple Intelligence. O Apple Intelligence fica dentro da parte de configurações, então, onde você está lendo os settings aqui, é ajustes. E aí aqui você vai trocar a língua da Siri também, que senão ele não vai funcionar, senão ele vai dizer para você que ele não está disponível no seu país ou região. Então você vai fazer aquele passo que eu coloquei lá atrás para vocês conseguirem ter acesso a se inscrever dentro de um programa. Você vai entrar numa waiting list e depois eles te liberam. Depois que você fizer as configurações que eu te passei e alterar a língua para inglês, você pode reservar um espaço ou a presença para você aderir ao programa do Apple Intelligence. Você pode ativar ou desabilitar a parte de Apple Intelligence. Então a sua configuração vai ficar assim, e aí você pode habilitar ou desativar a Apple de Intelligence. Agora que eu ensinei para vocês como é que você vai configurar ele no seu aparelho, eu vou mostrar o que tem de novidade. A primeira grande novidade que a gente pode perceber é a Siri. Esse botão aqui é da Siri, ó. Ele agora tem essa moldura aqui e conforme você fala, ele pisca mais forte, mais fraco. Então, aqui é a Siri te escutando num contexto diferente que nós tínhamos antes lá, aquela bolinha. Vou mostrar aqui como é que funciona. Please set alarm for 6 o'clock. Então, ele ativou aqui meu alarme para 6 horas, ou você pode pedir outras coisas. Ainda não está funcionando essa migração com o ChatGPT, porque o que a Apple prometeu? Se for algo muito complexo, ele vai te perguntar se você quer ou não acessar o ChatGPT para poder fazer a sua requisição ou para responder sua pergunta. Outro modo interessante, que é uma grande sacada para a gente acionar a Siri, ela é por escrito agora. Eu só venho aqui, ó, dou um double tap aqui, apareceu para mim aqui a Siri. Então, vou dar um pedido para ela, set my alarm for 5 hours. Então, como eu estou gravando 3 e 5 da tarde, setou aqui o meu alarme
para as 8h05. Então agora a gente tem dois modos de acessar Siri. Esse double tap ou falando o nome dela, que não vou falar, senão vai acabar disparando para vocês, mas eu apertando o botão aqui, a gente já vê ela guardando o nosso comando. Uma das alterações que vieram com o Apple Intelligence é dentro do Safari. Então, se você já está rodando aí há algum tempo o Safari, eu vou entrar aqui no próprio artigo que fala sobre o Apple Intelligence, nós tínhamos a opção de já traduzir em português. Então, você está rodando o iOS 18 Beta, você sabe que tem essa possibilidade aqui de você fazer a transcrição tudo para português, e o interessante é que funciona até com figuras. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, tem um parágrafo dizendo como é que você vai ativar a Siri. Eu venho aqui, marco o texto, e aí venho na parte de ferramentas de escrita. Eu não sei como é que eles vão traduzir isso em português, mas já estou fazendo a minha própria tradução. E aí eu posso fazer um resumo disso. Então, ele me resumiu tudo em uma linha, esse parágrafo inteiro. Ou se não, se for o caso, eu também posso pedir pontos-chave de um texto. Então, aqui ele vai me dizendo, olha, o modo de ativação da Siri e qual compatibilidade do iOS que ela é disponível. Então, a forma como ele trabalha no Safari é bem interessante. Pode funcionar também outros textos em inglês. Então, vou tentar entrar aqui em um site que não fala só sobre tecnologia. Eu vou entrar em um site da CNN americano, vou clicar aqui. Não é um paywall, tá? Então, para a gente ficar ainda melhor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 2 parágrafos. Venho na parte de ferramenta de escrita. Vou pedir para ele me resumir. Ele me resumiu em uma linha, ou se não, eu posso, mais uma vez, utilizar pontos-chaves. Ele está falando aqui da campanha da Kamala. Voltar aqui. Eu também posso que ele me faça como se fosse uma lista disso. Então ele colocou os pontos por tópicos. Ou uma tabela, que eu não sei como é que ele imagina essa tabela. Ou seja, ele concluiu aqui o texto e fez uma tabela do jeito dele aqui. Não sei se isso daqui é viável ou não, mas são as formas que você pode trabalhar agora diretamente com o seu Safari. Agora a gente vai observar o que o Apple Intelligence agrega no Notas, que é um dos aplicativos que eu, pelo menos, utilizo muito, tá? Já tentei utilizar o Notion, ainda estou tentando, mas eu ainda continuo sendo fã do Notas. Vou entrar lá. Aqui eu tenho um texto em inglês. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquela mesma ferramenta que eu mostrei para vocês no Safari, só que utilizando em uma nota. O que eu vou fazer? Novamente, entro na parte de ferramenta de escrita e peço para ele fazer o resumo desse texto. Aí ele fez um resumo aqui de 3 linhas, ou eu peço também para ele me dar os pontos-chave desse texto. Então, o texto ficou resumido a 2 pontos-chave. E se for o caso também, eu posso até reescrever. Então, é como se eu tivesse escrito isso daqui, eu falo assim, olha, reescreva para mim. Então, ele acabou de reescrever, eu vou dar um copy e vou colar aqui embaixo, por exemplo. Ou se não, podia substituir também. Agora vamos fazer um teste com isso daqui em português, tá? Então, eu entrei aqui num texto em português, é o mesmo texto que eu tinha colocado lá. Vou selecionar ele. Vocês podem perceber que apareceu a ferramenta de escrita, mas também apareceu para mim aqui, ó, dentro do meu teclado, o símbolo da Siri e com as opções de reescrever. Então eu vou pedir aqui para ele reescrever e vamos ver o que ele faz. Aí ele diz o seguinte, olha, só trabalha com textos em inglês, como nós já esperávamos. Mas nem tudo está perdido, eu vou mostrar algo que a gente pode extrair já no nosso uso, na língua portuguesa, que é um recurso que eu acho bem interessante um pouquinho mais adiante. A parte de textos, a gente só vai conseguir trabalhar com a parte de resumos, tudo em inglês.
O e-mail também trouxe novidades. Vocês podem perceber aqui que o e-mail principal que eu utilizo com inteligência artificial, que eu vou fazer um vídeo no canal, que ele tem as funções que a Apple está trazendo de modo gratuito para nós. Só que aqui eu tenho em português. Então aqui, entrei no meu programa de e-mails, essa aqui é uma publicidade que eu recebi e posso pedir para ele resumir o conteúdo da mensagem. Então ele está aqui, ó, dizendo que tem uma atração em Londres que dá passaporte anual, acima de 180 dias, uma experiência fantástica, tudo. E eu posso, inclusive, dar um feedback desse resumo. Se eu tivesse aqui mais e-mails, ele resumiria toda a conversa de e-mail aqui. Essa ferramenta também ainda não se encontra em português, mas, como eu falei para vocês, tem programa que faz isso em língua portuguesa muito bem. Eu posso usar até para responder isso daqui. Eu vou dar um reply. O problema é que entrou em tela azul. Acabei entrando num outro e-mail para ficar mais fácil fazer a resposta, porque o que acontece? Ele estava com a tela no fundo daquele outro. Então, eu vou responder o e-mail, dar um reply. Eu vou dizer... It's good. Please send me more. Dizendo que a promoção é boa e me encaminhe mais. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, marco o que eu quero trabalhar o texto e posso mudar o tom. Tem a opção de fazer uma resposta mais profissional. Não tem quase nada nisso. Eu vou deixar original. Vou deixar o tom um pouco mais amigável. E aqui sim ele mudou. Isso soa bem. Por favor, me encaminhe mais. São as ferramentas dentro do próprio e-mail que a Apple acabou integrando a todo o ecossistema deles que envolve texto. E o interessante é que aqui você tem uma privacidade garantida dos seus dados. A Apple promete também fazer a parte de organização do seu inbox. Então vai ficar muito útil daquilo que é importante, daquilo que não é. Como a maioria dos meus e-mails que eu recebo são e-mails na língua portuguesa, ainda ele não está conseguindo trabalhar bem. Eu não sei se é uma limitação do beta ou se pelo fato que está em português ele está não trabalhando tão bem ainda. Mas é isso que a Apple promete aqui quanto ao e-mail. Uma ferramenta que eu achei fantástica, que eu vou testar com vocês, é a parte de gravação de ligação. Isso daqui eu sentia muita falta no iPhone. Agora finalmente a gente tem. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou ligar para a operadora Vivo. Liguei o speaker e o que acontece? Tá vendo que agora ele tem um novo ícone aqui em cima, ó, de gravação? Eu posso gravar essa ligação. This call will be recorded. Bem-vindo a Vivo. E aí, ó, enquanto estou ligando, Se você deseja ele está informações tomando sobre o nota número que lhe da interessa, ligação. aguarde. Se não, digite o DDD e o telefone para o qual deseja falar. Ou, se preferir, digite 1 para informar seu CPF. Caso queira conhecer, comprar nossos produtos... ou Vou deixar rolar um pouquinho mais. digite 0. Para conhecer nossos produtos para sua casa, celular ou aumentar seu plano, digite 2. Comprar. Para consultar a disponibilidade... Olha que interessante, está gravando, continua gravando a ligação. Digite seu CEP completo com 8 dígitos. Isso daqui ele pode estar rodando, vocês podem utilizar no dia a dia de vocês, que não vai ter problema. Ele também mostra que eu estou falando agora, então fica desse lado. Digite seu CEP. E quando fala do outro lado, ele mostra aqui no gráfico. Vamos ver. Dados não conferem. Digite novamente. Eu vou desligar a ligação para a gente ver como é que faz. Desliguei a ligação. Fechei aqui, ele está dizendo, olha, você pode ver aqui o que eu gravei da sua ligação. A ideia aqui é muito simples. Ele iria transcrever tudo aquilo que eu conversei na ligação. Então eu vou clicar aqui, ó.
Só que o que acontece? Como ele está em inglês, não tem ainda o suporte para a língua portuguesa, ele vai ficar um negócio meio estranho, mas vai dar para ter uma ideia como vai funcionar lá na frente, ó. E aí, ó, enquanto estou ligando, Se você deseja informação aguarde. Se não, digite o DDD e o telefone para o qual deseja falar. Ou, se preferir, digite 1 para informar seu CPF. Caso queira conhecer nossos produtos para... vou desligar aqui, mas vou voltar à transcrição. E olha que interessante. Ele coloca aqui como se fosse um diálogo da transcrição, tá? Então, 1058 é o número que eu liguei. Aí tem a fala dele. Aí depois tem a minha fala, que ele coloca como local. É muito interessante. Mas aí você fala assim, poxa, mas ele vai ficar essa transcrição completamente errada? Como você disse que tem uma função, dá para usar isso em português? Dá sim. O que você vai fazer? Você não vai ter a transcrição, mas vai ter a gravação de voz. Então você vem aqui nos 3 pontos e compartilha o áudio, ou copia num arquivo, ou sim, pode encaminhar para o seu Mac, pode encaminhar para o seu iPad, vai ficar lá o áudio. E isso daqui é muito interessante para quando você está conversando com alguma empresa, tentando fazer alguma negociação, que eles gravam a ligação do seu lado e você não grava do seu, você agora também vai ter uma prova. Então, essa ferramenta é muito bem-vinda. Outro recurso que eu achei ótimo é o modo foco, que vai classificar todas as notificações que eu recebo e ele vai me dizer aquilo que é importante ou não e vai reduzir as minhas interrupções. Então, às vezes a gente recebe um monte de e-mail porcaria, SMS que é de spam. Então, agora, com esse modo aqui, ele vai trabalhar para mim e vai só me notificar aquilo que é importante. Isso é muito bem-vindo e através da inteligência artificial. Quanto à fluidez, ó, vocês podem ver que o sistema está bem fluido. Aqui os testes vão ser todos com iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, porque são as únicas versões que vão suportar o Apple Intelligence, então tá fluido. Consumo de bateria, para vocês terem uma ideia, ele ontem quando eu instalei, ele caiu muito rápido, mas é normal acontecer isso. E hoje eu estou sentindo o consumo um pouquinho maior, mas assim, nada que eu sinta muita diferença, está rodando muito bem. Então, eu acredito que se você for instalar no seu iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, pode ser que o primeiro dia seja um pouquinho mais complicado e depois ele vai voltar ao normal. Pelo menos é isso que eu senti aqui do meu iPhone, tá? Eu estou com 68% e estou com 6 horas e 28 de tela ativa e 5 horas de tela desligada. É bem razoável. E, como a gente sempre faz, vai fazer o teste com o Geekbench. Vamos testar a CPU. Vou rodar ele. Ele aqui vai simular a performance de processador. A gente vai poder comparar, inclusive, com a versão 17.6 que eu instalei ontem mesmo e eu fiz o vídeo no canal. A ideia era ter aí uma folga de 1 a 2 dias para publicar o próximo vídeo, mas como saiu tudo na sequência, eu tive que colocar agora e a gente acabou ainda ficando devendo o vídeo do iOS 18.0 que a Apple relançou o Beta 4 para ficar parecida ou para ficar igual à Beta Pública 2. Eu acredito que a grande maioria de vocês vai ficar muito curiosa para saber como é que funciona a parte de inteligência artificial da Apple, mesmo ainda não vindo totalmente em português. Então a gente acabou priorizando esse vídeo, mas não esquecemos da versão 18.0 do Beta 4. Eu acho que vai ficar um pouco confuso a sequência de vídeos, mas não tem jeito. A Apple que está fazendo essa confusão, ela está lançando o 18 junto com o 18.1, que eu não me recordo de ter 2 betas e na versão do iOS e a outra da incremental desse iOS que nem foi lançado ainda ao mesmo tempo trabalhando. Vai ficar um pouco confuso a sequência dos vídeos, mas a gente vai, toda vez que criar um vídeo, colocar para vocês isso, explicando a diferença dos dois, porque senão, para quem não é iniciado ainda, vai sentir uma certa dificuldade e não vai nem saber do que está sendo colocado. E assim que der o resultado, eu volto e mostro para vocês. Fim do teste, tivemos 2.788 pontos no single core e 6.792 pontos. Agora vamos comparar
Com a versão 17.6, como é que ficou? Olha, tínhamos 2.915 pontos contra 7.134 pontos em multicore. A diferença ficou, assim, bem significativa. A queda aqui, dá para dizer que a queda é de aproximadamente 10%, é muita coisa, mas espero que isso melhore aí quando for lançado o aplicativo. E chama muita atenção essa queda. Vocês podem perceber que as quedas não eram tão drásticas assim, ó. Em todas as versões que nós testamos, ó, nenhuma bateu 2.788. Olha só, não caía nem abaixo de 2.800. E em single core também, ó, 6.792 é a pior performance que nós tivemos aqui no sistema operacional. Agora vamos rodar a parte de GPU. A GPU é a parte que faz todo o processamento gráfico. Então, tudo que você edita em 4K, reproduz, joga, tá tudo aqui. E assim que terminar, eu posto o resultado para vocês. Na parte de GPU, chegamos a 27.518 pontos. Se a gente olhar o histórico, a gente também aqui, ó, teve até um acréscimo. Por incrível que pareça, essa parte gráfica aqui, ó, foi a que saiu melhor em todos os testes desde que eu tenho esse iPhone 15 Pro Max. Agora eu tenho uma outra questão, que é o seguinte: quando você instala ele em inglês e fica tudo em inglês, algumas pessoas assim, poxa, mas minha loja mudou, agora ela está em inglês, como é que ficam minhas assinaturas? Eu já vou aqui entrar no aplicativo pago para vocês, que a gente já consegue responder se o preço vai ficar em dólares americanos ou não. Ó. E vocês podem perceber, se eu comprar o Minecraft aqui, ó, eu vou pagar R$ 9,90, que é o preço da loja brasileira. Então, o que eu quero dizer com isso é que a parte do App Store é separada da parte que você tem o seu sistema operacional, sua língua e sua geolocalização. Agora, qual que é a nossa previsão aqui de lançamento? Então, essa versão sai no dia 29 de julho. Eu acredito que a gente vai ter o Beta 2 dessa versão lá para o dia 12 de agosto, daqui a 15 dias. E provavelmente pode sair a beta pública junto com a Beta 2 Developer. Minha recomendação, tá? Tome muito cuidado para instalar essa atualização, que isso daqui mexe muito com o sistema operacional. O ganho que você vai ter em português não é tão efetivo assim, ele vai complicar um pouco mais o seu uso. Vai valer a pena para você conhecer a ferramenta. Eu instalo porque eu tenho a curiosidade e também quero colocar o vídeo no canal para vocês, para compartilhar. A ideia do canal é essa mesmo. Mas se fosse uma outra situação, não sei se instalaria. Vou dar um exemplo para vocês. O meu iPad de produção está rodando no iOS 18, está tudo ok. Não tive nenhum problema com ele, mas não vou rodar aqui essa parte de inteligência artificial nele. O meu Mac, eu continuo rodando com o sistema regular, acabei de instalar o 0.6. Ele não segue a mesma numeração do iOS, então eu tomo muito cuidado e também recomendo que vocês façam o mesmo. Embora eu ensinei para vocês como é que faz, isso daqui não é nenhum incentivo. Acho que cada um aqui é maduro o suficiente para saber se vai instalar ou não, se quer correr esse risco ou não. Espero que tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal, é muito importante para a gente. Também, se você puder ser membro do canal, você vai estar ajudando a gente. Custa R$3 por mês, é bem baratinho, você não vai nem sentir. E compartilhem e curtam. Até o próximo vídeo.